Algo que é muito interessante em relação também à cidade de Jerusalém, eu disse para vocês que a cidade de Jerusalém é a cidade que Deus ama. Nenhuma cidade do mundo Deus ama como ama Jerusalém, porque Ele escolheu a cidade de Jerusalém para que fizesse dela o seu trono. Aqui é onde o Messias um dia haverá de reinar. Os rabinos mais antigos acreditam que este monte, onde está lá o templo, o Monte Moriá, é o lugar onde o mundo foi fundado. Não só Isaac foi apresentado como o sacrifício por Abraão, e Deus proveu o livramento, né, mandando o cordeiro, mas os rabinos acreditam que o mundo foi fundado aqui. Então há algo que eles defendem e acreditam, que Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel, o Monte do Templo é o centro de Jerusalém e o lugar santíssimo é o centro do universo. Uma outra coisa também, Deus diz que Ele colocou o seu nome na cidade de Jerusalém. Então, é óbvio que isso é uma interpretação, ninguém sabe exatamente o que é isso, mas há alguns anos atrás, um outro guia, que hoje é meu amigo, alguns de vocês já conhecem, o Ariel, ele me mostrou a topografia da cidade de Jerusalém, especialmente alguns vales. Aqui, ó, à direita do Monte do Templo, é o Vale de Cedron. Vocês estão vendo o templo ali, onde estão aquelas grades, aquelas portas ali, seria o Monte das Oliveiras, tá? O lado oriental. Então, o Vale de Cedron, mais para frente junto ao Vale de Inom, e no meio onde sobe ali, ó, vocês estão vendo aqueles arcos pequenos ali, ali seria o Tiropeno. Esses três vales, eles formam uma letra Shin, que é a letra do nome Shaddai. Vocês já viram na Mezuzá, né, a letra Shin. Então Deus teria colocado o nome dele e eles acreditam que é a formação disso. Bom, lá atrás vocês estão vendo, vamos dizer, de quem olha daqui, no quadrado da esplanada do templo, ali do lado esquerdo, no corner esquerdo, nós temos a Fortaleza Antônia. Ali é onde Pilatos acabou decretando que Jesus seria condenado à morte pela crucificação. Foi lá que ele lavou as mãos e de lá Jesus saiu para a Via Dolorosa até onde ele foi morto, no Gólgota, que nós vamos ver amanhã. E lá ele foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Coisa importante também, ali, olha, olhando daqui para lá, no canto, nessa parede de cá, vocês estão vendo as portas Hulda, né? Aqui, que entravam por debaixo do templo. Aquelas escadarias são as escadarias antigas que nós vimos lá, por onde Jesus entrava, sempre todos os peregrinos, lá tinha os mikvês. Esse nariz aqui é a cidade de Davi, que foi o que Davi conquistou dos jebuseus, e depois a parte de cima, ele queria, o Araúna, que era um jebuseu, ofertou a ele, quis dar de graça para ele, né, para fazer uma política de boa vizinhança, e ele disse: eu não posso oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Por quê? Porque já Davi fez o censo para mostrar quantos soldados ele tinha, e Deus se indignou. E Deus então trouxe juízo sobre Israel. E Davi, para que o juízo parasse, ele quis ofertar a Deus, ele fez sacrifícios e ele comprou de Araúna aquele terreno do Monte Moriá. Portanto, para o judaísmo, este é o lugar mais sagrado do mundo. Tudo começou ali e tudo vai acabar ali também. Então, nós estamos observando isso. O templo, como vocês estão vendo, ele aponta para o leste. Olha, nós estamos de manhã, olha onde está o sol. O templo, ele aponta para o leste. Lá, se você olhar daqui, vocês veem uns telhados vermelhos ali? Essa era a região
onde ficava salas de administração e também o sinédrio se reunia ali. Entendeu? Ele é fora, não é dentro é dentro da esplanada, mas não é dentro do complexo do templo mesmo. O templo, se nós depois formos olhar pelo outro lado, vocês vão perceber claramente que ele tem o pátio dos gentios, depois o pátio das mulheres, depois sobe uma escada, o pátio dos homens, o altar do sacrifício, onde ficavam os sacerdotes, os levitas, faziam os cânticos, e depois entrava no lugar santo e, por último, no lugar santíssimo. No templo, esse templo nunca teve a Arca da Aliança, porque ela foi levada na época, muito provavelmente na época de Nabucodonosor. Outros acreditam que foi a rainha de Sabá, que, tendo visto a idolatria, que Salomão acabou se misturando por causa das muitas mulheres, e ela teria levado para a Etiópia, e é por isso que lá existem uma casta de judeus que dizem que guardam a arca lá até hoje. Então, na verdade, ninguém sabe onde a arca está, mas ela desapareceu e na época de Jesus não existia mais a arca. Deixe-me ver se tem alguma coisa mais importante para dizer. Lá ao norte, depois da Fortaleza Antônia, o lugar onde nós vamos no Jardim do Túmulo, fica bem lá mais para frente, olha, ao norte, leste, oeste, norte, sul, né? Então, Jesus saiu dali da Fortaleza Antônia e foi para lá, naquela região onde nós vamos conhecer o Jardim do Túmulo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa região? Aqui, como ele falou, essa parte mais baixa, onde moravam as pessoas mais simples, a parte romana, onde moravam as pessoas mais, os romanos mesmo, e que tinham mais dinheiro, obviamente, né? Em todo tempo, os ricos vão para os lugares altos, né? Já repararam nisso? Uma área mais agradável de Jerusalém. É uma área mais agradável e tal. Aqui, olha uma coisa interessante, gente. Vocês estão vendo aquela pirâmide ali, ó? Vocês estão vendo a pirâmide ali? Aqui à minha esquerda. Até presta atenção aqui, gente. Aquela pirâmide é o lugar que marca o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu, onde foi a última ceia, o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu, 120 pessoas foram batizadas no Espírito e saíram falando em línguas estranhas. Elas fizeram este caminho até ali onde está esse muro do sul, porque ali tinham as piscinas de banho, né, de purificação, e ali foram 3.000 pessoas batizadas. E ali eles, então, tiveram a primeira grande pregação de Pedro, onde 3.000 se converteram e 3.000 foram batizados. E dali para o mundo. Agora vocês têm que tentar imaginar o Monte Moriá vem subindo ali da parte baixa do Vale do Cedron, onde está a piscina de Siloé. Ele vem subindo naturalmente e chega aqui onde está o cubo, onde está o Santo dos Santos, a pedra de Moriá. Esse é o topo do monte. E tudo que esse aplainado aqui é um aterro que foi feito artificial. À nossa direita, as 4 torres, elas cercam a Fortaleza Antônia, que também era chamada de Pretório, que é o começo da Via Dolorosa. Quando nós estávamos ontem de manhã no Monte das Oliveiras, nós estávamos tendo esse mesmo ângulo de visão que nós estamos tendo agora. A Porta Dourada que nós víamos ontem, os 2 arcos, hoje hoje em dia, naquela época, era essa porta que nós estamos vendo aqui, à esquerda. À direita de vocês, aquelas 2 construções com telhado vermelho, são as piscinas de Bethesda, onde nós passaremos amanhã de manhã para conhecer aquela passagem da cura do milagre da cura do paralítico. Então nós estamos vendo aqui a maquete do templo. Essa porta de entrada é chamada de Porta Dourada ou também de Porta Formosa. Vocês se lembram quando Pedro e João foram orar no templo? Passando esta porta, tem uma primeira porta lá, que era a porta que entra. Essa parte de fora é chamada de Pátio dos Gentios. Gentios podiam permanecer nessa parte bem ampla, que obviamente não estava dentro do templo, mas tinha acesso para os gentios. Passando pela Porta Formosa, que é aquela primeira lá de dentro, onde estava lá o paralítico, que Pedro e João encontraram com ele, eles pediram esmola, ele falou, olha,
não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele não podia entrar no templo para adorar. Como ele levantou e andou, ele pôde entrar. No primeiro quadrado que vocês estão vendo ali, é o chamado pátio das mulheres. As mulheres podiam ficar ali. Ali dentro desse pátio das mulheres é onde haviam os gasofiláceos. Os gasofiláceos eram os lugares onde as pessoas traziam as ofertas. Vocês se lembram quando Jesus falou que os fariseus, quando iam dar as ofertas, eles se vangloriavam? Por quê? Porque eles levavam em moeda bem pequenininha e os gasofiláceos, eles eram de bronze. Então o povo ouvia um plim, 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 plim. Eles falavam, os fariseus estão ofertando. E Jesus então disse, eles já receberam o galardão, né? O galardão das pessoas que estão louvando eles por isso. Mas ali dentro desse pátio das mulheres é o lugar onde Jesus encontrou com a mulher adúltera. Quando ela foi trazida por ele estava lá porque ele ficava pregando ali. Ele ficava ali muitas vezes falando, e as pessoas, ele queria alcançar as mulheres e os homens, então ele ficava no pátio das mulheres, que os homens e as mulheres podiam estar. Depois vocês veem uma escadaria, vocês chegam na chamada Porta de Nicanor. Depois da Porta de Nicanor é o pátio dos homens. Aí só os homens judeus, já mais do que 13 anos, podem entrar naquela região e ficar fazendo as orações. Logo em seguida tem mais umas escadinhas e vem o altar do sacrifício. Não dá para vocês terem ideia, mas ali tinham muitos spots, assim, muretinhas onde amarravam os animais, porque imagine para vocês, na Páscoa, por exemplo, que vinham judeus de toda a região e até de fora de Israel, um cordeiro para cada família. Dizem que Jerusalém, numa época assim como essa, podia chegar a 500 mil pessoas. Entendeu? Então, imagine quantos cordeiros que tinham que ser mortos para que as pessoas celebrassem as Páscoas. Esses pilarizinhos ficavam ali, naquela região, logo em frente do templo, tá? Na parte lateral. Aí subia de novo, entrava aquela primeira porta que vocês estão vendo, tem uma forma de um T, né? Na parte mais larga é onde estava o lugar santo. No lugar santo ficavam as menorás do lado esquerdo, as mesas dos pães da proposição do lado direito, que os sacerdotes trocavam de semana em semana, eles comiam quando iam retirar e botavam pães novos, né? E depois vinha o véu e o Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, às 3 horas da tarde, há uma coisa importante. O primeiro sacrifício era por volta das 9 horas. Às 9 horas da manhã, o sacerdote subia no altar e amarrava o cordeiro e deixava ele vivo. Isso na Páscoa. Deixava ele vivo, mas amarrado ali, em cima do altar do sacrifício. Às 3 horas ele voltava e aí degolava o animal. Às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado no Gólgota, que é mais ou menos por aqui. E às 3 horas da tarde foi quando ele entregou o seu espírito e morreu. Quando ele morreu, imediatamente o véu que estava separando o lugar santo do lugar santíssimo rasgou de cima embaixo. Então, as pessoas que estavam aqui no Monte das Oliveiras, elas podiam enxergar através da porta, aqui a porta dourada, os Santos dos Santos. Vocês se lembram que eu falei para algumas pessoas, acho que foi para o Amorim. Cadê o Amorim? Lembra que a gente falou da questão da localização do templo, de talvez não ser exatamente embaixo do Domo da Rocha? Olhem como a porta dourada está alinhada perfeitamente com o templo e o Santo dos Santos. Quando vocês subirem amanhã lá, vocês vão perceber que essa porta aí, ela não está alinhada, ela não dá diretamente no templo. Então existem aqueles que acreditam que o verdadeiro local onde o templo estava era mais à direita. A gente vai mostrar isso para vocês amanhã. E que o terceiro templo, quando for reconstruído, ele não terá que derrubar o Domo da Rocha, porque ele vai permanecer ao lado do Domo da Rocha. E quando Ezequiel
ele profetiza sobre a construção do terceiro templo. Ele diz: mas você não entra, ele está mandando uma vara de medir, ele fala, mas não entre na área dos gentios. Agora, como que ele poderia não entrar na área dos gentios? Por quê? Porque a área dos gentios, que é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, não vão estar sendo derrubadas, e o templo pode ser reconstruído ao lado, e no acordo de paz os três vão poder permanecer juntos, porque afinal de contas os muçulmanos, eles adoram nas sextas, os judeus começam o Shabat, que vem na sexta depois do pôr do sol até no sábado, e os cristãos vão poder celebrar no domingo, nesse período do acordo de paz que vai ser proposto pelo anticristo. Então é isso, gente. Esse lugar aqui é o lugar onde tudo vai acontecer, e nós estamos chegando, cada dia que passa, mais perto disso. Amém? Amém. Glória a Deus.